muito bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus, o estudo profundo da lição que nós tentamos fazer aqui semanalmente. Hoje, nas Palavras Cruzadas, nós hoje vamos estudar a lição número 6. E tem um título muito interessante que é O Amor de Deus pela Justiça. Nós, nesta lição, iremos então tratar do amor e da justiça como características de Deus, como uma das características mais marcantes do caráter do Senhor. Pois bem, o verso áureo, que é um texto extraordinário, um texto de Jeremias, no capítulo 9, verso 24, é um texto que nos fala do seguinte, diz-nos que mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. É muito interessante. O que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, é muito interessante. O Senhor aqui convida-nos a conhecê-lo. E isto, de facto, não só... Nós temos muita tendência para, às vezes, nos esquecermos das grandes verdades, dos grandes tesouros que estão escondidos no Velho Testamento. E pensamos que conhecer a Deus, que é uma das grandes, digamos, metas que o cristianismo trouxe para a justificação pela fé, conhecer a Deus é a maneira que nós temos de nos tornarmos, de termos confiança em Deus, porque nós só temos confiança em quem conhecemos. Ter confiança em Deus é ter fé, e a fé sabemos que é o elemento fundamental no processo da salvação. Nós somos salvos pela graça, através da fé, e a fé vem por conhecer a palavra de Deus, por conhecer a Deus. Pois bem, desta maneira nós vemos que Deus é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Isso mesmo. E ao contrário dos deuses que pululam no Antigo Testamento, daqueles deuses dos povos que viviam à volta do território de Israel, nós sabemos que várias vezes esses deuses invadiram, digamos, o átrio e foram trazidos para dentro do território de Judá, e isso era o que mais entristecia verdadeiramente o nosso Deus, porque os israelitas muitas vezes substituíam o Deus vivo por deuses de pau, de madeira, de metal, a quem depois adoravam. Isso era uma abominação de facto para o Senhor, como já vimos em lições anteriores, porque ele é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Quando nós o rejeitamos dessa maneira, ele de facto manifesta-se, como nós iremos ver também no estudo desta semana. É verdade, é um tema que nos faz pensar, né, que como o amor de Deus pela justiça deve ser implementado na vida de cada um de nós e na vida da igreja, e ao longo do estudo nós vamos poder perceber isso, porque existem várias perguntas que nós temos sobre essas duas questões, o amor e a justiça, e nós vimos, né, durante o estudo, que o amor só é perfeito se nós conseguirmos amar todos, porque se só amarmos aqueles que também nos amam, segundo a lição, este amor é imperfeito. É, exatamente. Foi o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Exatamente. E diz que em Salmos 85 diz que o amor e a justiça se encontraram, a paz e a justiça se beijaram. Exatamente. E aqui nós podemos ver que o amor faz parte do caráter de Deus. Exatamente. E a pergunta que eu faço é: a justiça também faz parte do seu caráter? Ele tem um amor justo, porque o amor, se fosse sem justiça, se o amor for sem justiça, repara, era, digamos, uma tolerância com o mal, com o pecado. Amor sem justiça é tolerância com o pecado. Isso mesmo. Assim como justiça sem amor também é um legalismo frio, Exatamente. um legalismo, não é verdade? Portanto, Isso mesmo. tem que haver um equilíbrio entre estas duas características. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Amém. Porque se não houvesse justiça no seu amor, esse amor não tinha grande valor, porque era um amor para todos. Tanto valia de fazeres bem como fazeres mal, de todas as formas eras aceito. Deus aceita-nos sempre, é verdade, mas
e muda ele próprio de opinião, como nós vamos ver, muda, ele arrepende-se, entre aspas, arrepende-se. Nós usamos este termo, que é um termo humano, não é verdade? Porque Sim, sabemos que, por definição, a divindade não se pode arrepender, porque se arrependesse é porque se enganava, não é? Em termos sim, humanos é assim. Ora é, bem, mas Deus arrepende-se em resposta ao nosso arrependimento. Deus exatamente. arrepende-se quando nós nos arrependemos do mal que temos feito e da prevaricação que é a nossa vida, não é? É verdade. Por isso é que tanto a justiça quanto o amor são o próprio fundamento do governo Do governo de Deus. de Deus, pois Exatamente. fazem parte do seu caráter. É verdade. Exatamente. Há um texto de Miqueias, que é um texto também sublime para esta lição do domingo, Sim, que é aquele texto de Miqueias Miqueias 6:8. 6:8. Ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É Isto é um verdade. texto extraordinário, é um texto lindíssimo, um texto extraordinário, como aliás aquele de Jeremias do verso áureo. É. Pois bem, portanto, nós vemos então que Deus, como característica da sua personalidade, do seu caráter, é inteiramente bom e é inteiramente justo. É Portanto, verdade. ele é inteiramente amor e é inteiramente justiça. Portanto, ele próprio, Deus, ele próprio, na sua explanação e na sua palavra, que é o livro que ele nos dá para o conhecermos melhor, não é? Sim, Exemplifica esses traços, não é? Porque Deus, na Escritura, é um Deus santo, mas também é um Deus justo justo. e amorável. Portanto, ele Verdade. é justo, é amorável e é reto. Portanto, são as características. Há vários textos que definem isto. Por exemplo, Deuteronômio 3:32:4 diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Amém. Este texto. É verdade. Isso é, Depois, um outro texto de Salmos, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Portanto, vejam todos estes textos que estão, há milhares destes textos na Bíblia, em que os autores tentam mostrar-nos as características da divindade, as características, homens como Moisés, como Davi, que escreveram estes textos, eram homens que tinham uma comunhão muito próxima com Deus, que conheciam a Deus, que os chamavam pelo seu nome, não é? E nós sim, vemos que estas frases são frases magistrais que nos mostram as características de Deus como um Deus amoroso, como um Deus justo, como um Deus reto. E sabemos que nós aceitamos a justiça, aceitamos o juízo e sabemos que ele, Deus, vai julgará, ele, como diz o texto de Salmos 9:8, ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com equidade, noutras versões com retidão. E depois, o outro Salmo, 145:17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Portanto, todos estes textos mostram que Deus é inteiramente bom, inteiramente amoroso e inteiramente inteiramente justo. é verdade. E aqui há uma passagem que os autores também nos trouxeram, que fala que, embora Deus sempre busque a justiça, ele nunca deixa de ser amoroso. Por isso é Exatamente, que, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus exatamente, respondeu que eu lhe darei prova da minha bondade e exatamente. verás que tenho misericórdia e sou compassivo. Êxodo Exatamente. capítulo 10, versículos 10 e por aí Exatamente. em diante. Esse texto é extraordinário, porque de facto Moisés tinha, como eu disse, tinha uma relação muito próxima, muito direta com Deus, não é? Sim, Ele pede-lhe, tem a ousadia, aliás, é o único ser que nós conhecemos, bíblico, que tem a ousadia de pedir a Deus para o deixar ver, não é verdade? E Deus, na sua misericórdia,
ele sabia que se manifestasse diretamente a Moisés, Moisés era fulminado imediatamente, não é verdade? Então ele diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Porque o que é que Deus é? É bondade, é amor. É E verdade. então ele faria passar perante ele, perante a sua face, perante a face de Moisés, faria passar a sua bondade, como característica mais marcante da divindade. É verdade. E aqui chegamos na questão do caráter imutável de Deus. É, exatamente. E é uma das lições onde eu pude aprender e ver aqui essa questão que nós muitas vezes falamos que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e Hoje, exatamente. eternamente, mas a lição veio-me mostrar que a imutabilidade de Deus, não é, está muito ligada à parte moral de Deus, Pois, pois, porque, pois. segundo o texto da lição, o resto Exatamente. do versículo indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento com o ser humano, Exatamente, exatamente. mas em termos de caráter, a questão moral, Deus é o mesmo, ele não Exatamente. muda. E por isso os textos de Malaquias, e há estes dois textos, que são um do Novo e outro do Velho Testamento, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17, não é? Sim, Ambos dizem, porque o Senhor não mudo, por isso sois vós, ó filhos de Jacó, por isso é que vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Depois, o texto de Tiago diz, toda a boa dádiva e todo o nome perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de de variação, variação. não é? É verdade. Mas depois, e isto mostra-nos que Deus realmente é imutável. Mas depois nós vemos que Deus muda relacionalmente, isto é, quando nós temos vários exemplos, já estudámos na lição atrasada o caso de Jonas, por exemplo, não é? Quando Jonas diz: Ah, Senhor, eu sabia que tu eras um Deus misericordioso e perdoador, por isso é que eu não queria ir para Nínive, porque eu já Exatamente. sabia que ia pregar a destruição da cidade e depois tu não fazias isso. Eu já sabia, eu conheço-te e sabia que tu eras assim. Portanto, por isso é que eu fugi para Tarsis, não queria mais nada contigo. Portanto, ele teve realmente digamos, a franqueza, não é? Perante o Senhor de lhe dizer ao Senhor, eu sabia que tu eras assim, eu já te conheço e tu és um Deus que muda. Lá está, muda relacionalmente, muda Exatamente. quando É, aquela pessoa para quem ele tinha predito a destruição, quando essa pessoa muda o seu comportamento. é Isso foi o verdade. caso dos ninivitas e tantos outros casos na Bíblia que nós conhecemos, não é? Com Pessoas certeza. que pediram perdão a Deus e Deus, aquilo que tinha predito sobre eles não se concretizou. Pois, E isto significa que Deus de facto muda naquilo que é o relacionamento com os outros, quando exato. essas pessoas se mostram diferentes para com Ele. Por isso é que achamos difícil entender a imutabilidade de Deus por causa da nossa tendência de mudar os nossos sentimentos. Exatamente. Porque hoje somos fiéis, amanhã não somos, hoje amamos ardentemente, amanhã somos indiferentes, hoje prometemos sempre dizer a verdade e amanhã mentimos descaradamente. Mas Deus Exatamente. não é assim. Ele é Exatamente. sempre fiel, sempre amoroso, sempre verdadeiro e por isso é que ele é imutável no seu caráter. Pois. Exatamente. Nós, se formos infiéis, temos a certeza que Deus permanece fiel. Isso Nós mesmo, podemos ser infiéis, quer dizer, podemos, é como tu verdade. dizes, por qualquer circunstância, porque nos afastamos, porque fomos tentados e caímos em tentação e pecamos, nós, de facto, somos infiéis a Deus. Mas Deus é sempre fiel Sempre. e está sempre na disposição de nos aceitar. Pois, Assim tenhamos nós o espírito do arrependimento. E Ele dá-nos esse dom, o dom do perdão através do Espírito, é-nos concedido, porque o perdão é um dom, não é? Quer dizer, nós, é nós verdade. perdoamos os outros se tivermos o Espírito de Deus na nossa vida, A mas nossa temos a vida. certeza que Deus nos perdoa sempre quando nós vamos a Ele com o Espírito contrito. É verdade. Muito bem. E de facto, em Hebreus 13:8, mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente, é verdade. É. Então, E esta, podemos. esta, esta perenidade de Deus, esta imutabilidade de Deus, dá-nos a nós
uma grande capacidade de perceber que temos uma rocha eterna que não muda. Ele não muda. Se não muda, nós podemos confiar nele. Não é verdade? Amém, amém. Agora, aqui essa questão de... Eu penso que é a continuidade do que nós estudamos na lição anterior. Um Deus que se arrepende, Exatamente. não é? Porque aqui a pergunta: Deus pode arrepender-se? Se sim, o que isso significaria? Pois. Não é? Será que Deus se arrepende, irmão Mário? Há um texto que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do Exatamente, homem para que se arrependa. exatamente. Está a Não ver? é? Ele Sim, não mente nem se arrepende. Não se arrepende em termos morais. Quer morais, dizer, exatamente. não é? Ele não se Certo. arrepende. Lá está a tal imutabilidade moral de Deus. Mas Deus muda relacionamentos. Muda É no verdade. relacionamento. Pois. Ele hoje está comigo, uh, portanto, eu estou, aliás, com ele. Voltei as costas a Deus, não é verdade? Uhum. Mas Sim, amanhã volto-me para ele e ele está lá para me aceitar. Então ele mudou a atitude. De facto, quem mudou fui eu, porque me arrependi, não é verdade? Mas isto quer dizer, na nossa concepção, que que ele altera comportamentos mediante a minha diferença de sim, atuação perante aceitar o seu perdão. é verdade. É essa a diferença, de facto. Porque, Ele arrepende-se do mal que houvera prometido quando o povo se arrepende do seu mau caminho, exatamente. não é? Porque aqui há a ideia de que, mesmo quando eu peco, quando eu caio em pecado, há sempre uma esperança. Há sempre uma esperança. E, ao contrário do nosso amor, Deus continua a transmitir constantemente o seu amor perfeito, mesmo para aqueles que não o amam ou não são dignos de receber os seus Exatamente, benefícios. exatamente. Está a ver? Exatamente. É aquela passagem que Deus manda o sol e a chuva sobre bons e maus, E sobre maus. pecadores e não pecadores. Portanto, e por causa disso mesmo, por ele tratar mesmo aqueles que o odeiam de Uhum. uma forma amorosa, nós aprendemos aí, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, que devemos amar os nossos inimigos, que devemos amar aqueles que nos querem mal, que devemos dar a outra face quando nos batem numa, que devemos dar o casaco quando nos tentam roubar. Isso é muito difícil porque não é uma capacidade humana. Isso não está É na verdade. nossa, digamos, na nossa concepção Hum. humana. Nós temos tendência para nos vingarmos, temos tendência, Exato. quando nos batem de um lado, nós tentamos responder na mesma moeda. Isso é humano. E Deus compreende isso. Hum. Embora seja errado, Deus sabe que nós somos fracos. Hum. Deus compreende, mas não aceita, isto é, Isso é não, verdade. porque Ele convida-nos a fazer Uhum. diferente. E Hum. nós conseguimos fazer diferente se tivermos Cristo no nosso coração. Temos que ter esse Cristo através da fé, através do Espírito Santo no nosso coração, nós conseguimos fazer isso, mas só nessas circunstâncias. Porque Exatamente. nós, por nós próprios, não temos a capacidade que Deus tem de amar aquele que nos faz mal. É. Por isso Não é é? que o amor de Deus, irmão Mário, supera qualquer expectativa razoável, mas nunca anula ou contraria a justiça. Por Exatamente. isso é que ele nos convida a agir como ele, viver de acordo com os princípios do amor e da justiça. É o que o irmão Mário acabou de dizer. Apesar de não termos essa capacidade, temos que buscar forças em Deus para conseguir superar as nossas expectativas mais razoáveis. Só em Exatamente. Deus. Em nós não conseguimos. Exatamente. Esta lição realmente, eu gostei muito da lição, Uhum. porque, como tu dizias, é uma lição difícil, porque nós temos tendência a humanizar Deus. Exatamente. E depois pensamos assim, então, mas Deus arrepende-se? Se Deus se arrepende, nós quando nos arrependemos é porque aceitamos que fizemos mal. Sim, Então Deus não erra, Deus não se desvia do mal, Deus não mente, então ele arrepende-se como? Ele arrepende-se da promessa que tinha prometido para nós, certo. não é? Hum. Porque se nós alterarmos o nosso caminho
e nos arrependemos através da ação do Espírito Santo na nossa vida, então ele aí vai alterar, vai arrepender-se daquilo que nos tinha dito, daquilo que nos tinha prometido. O Pois, caminho sabemos que o caminho do injusto, o caminho do pecado, o salário do pecado é a morte. é E isso se mesmo. nós vivermos uma vida de pecado, sabemos que não temos uma solução sem Cristo. A única solução será a nossa destruição. E Deus arrepende-se dessa destruição se nós aceitarmos Cristo pela fé. É, É essa a grande verdade. pois. Por isso é que a resposta do ser humano a esse amor vai depender da resposta que Deus vai dar ao nosso caso. Exatamente. Se respondermos para o bem, Deus sabe o que nos vai dar. Se Exatamente. respondermos para o mal, Ele também sabe o que nos pode acontecer. Por isso é que Ele Não, nos... e isso acontece porque Deus é justo. Exatamente. Não é porque, lá está, é um amor com justiça. Porque se, independentemente, enfim, daquilo que fosse a nossa posição, Deus nos desse sempre o que era bom, isto é como um pai que, na educação dos filhos, lhe dá apenas aquilo que são coisas boas na perspectiva dos filhos. Ora, o que é que vai dar como resultado esse tipo de educação? Vai dar que a criança depois se torna egoísta, se torna malévola mesmo, porque não consegue compreender que há limites e há barreiras que ele não pode ultrapassar. Sim. Porque ele está habituado a ter sempre a compreensão do pai, ou do pai ou da mãe. Portanto, se não houver uma barreira que ele perceba como um limite que não deve ultrapassar, ele vai tornar-se um bandido. Mais tarde, um adulto sem limites nos seus padrões morais, ele não vai ser irrefletido, não vai haver, tudo é permitido, vai fazer tudo o que lhe aprouver. Primeiro que tudo está o seu egoísmo, estão os seus instintos, estão as suas... E essa criança vai ser depois um fascínora, vai ser um bandido. E sabemos que Deus não pode agir assim, porque não era um Deus amoroso se fizesse isso connosco. Com certeza. Lá está. O amor sem justiça. O que é que se torna o amor sem justiça? Torna-se uma tolerância com o mal. Exatamente. E podia ser um Deus tirano. Exatamente. E aqui, irmão Mário, avançando um pouco aqui no nosso episódio, no nosso estudo, eu falaria um bocado sobre o arrependimento de Deus. Aquele texto que o irmão Mário já citou há bem pouco tempo, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Exato. nós aqui conseguimos ver, e tal como temos estado a referir várias vezes, o arrependimento carrega consigo o conceito de que algo não foi bem feito. Exatamente. Portanto, o arrependimento em Deus é impensável. Deus não se arrepende. Exato. Porque eu muitas vezes, ao preparar esse estudo, eu fiquei a pensar que muitas vezes a Bíblia procura trazer uma linguagem mais humana possível do Exato. Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. Porque de outra forma nós não conseguiríamos compreender aquilo que é o amor e a justiça de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Na parte final da lição, temos uma espécie de um apelo para nos apegarmos ao amor e à justiça. Certo. E a Escritura, como já vimos, ela ensina que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que guarda o conserto, a misericórdia. Segundo Deuteronômio, guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Portanto, como é que Deus mostrou este caráter de bondade e de amor? O ato, digamos, mais nobre onde isso foi demonstrado foi com a cruz. Foi com a morte de Jesus Cristo na cruz, não é? Mesmo em Romanos nós temos o texto que nos fala disso. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Portanto, ele é um Deus confiante, é um Deus em quem se pode confiar. Ele dá aos seus filhos apenas boas dádivas, assim como nos diz Tiago. Portanto, mesmo àqueles que se posicionam, como nós já vimos, como seus inimigos.
É verdade. Mesmo esses recebem da parte de Deus boas dádivas. Porque Deus, quando manda a chuva e manda as bênçãos, não está a dirigi-las apenas para aqueles que lhe são fiéis. E isto é uma lição tremenda para nós. É verdade. Isto é uma lição tremenda, porque nós temos sempre tendência a amar aqueles que nos amam, em Certo. servir, não é, àqueles que já nos servem, em ser amigo daqueles que são amigos. Mas o difícil é ser amigo dos inimigos. E foi isso que Cristo nos ensinou, não é É verdade? verdade. O difícil é aquela expressão simbólica de dar a outra face. E isso é que nos dói na alma, porque nós, quando estamos a ler o Sermão da Montanha, nós, às vezes, a mim, dói-me o coração sentir, eu não consigo fazer isto. Só mesmo com um milagre muito grande no meu coração, porque a minha tendência, quando alguém me esbofeteia na cara, a nossa Exato. tendência é fazer o quê? É dar Exatamente. E se calhar com mais força. e se calhar com mais força, exatamente. É. Portanto, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É Isto é uma verdade. coisa muito difícil de fazer. Uma vez ouvi um pastor, irmão Maria, dizer que é o mandamento mais difícil que o Senhor Jesus nos deixou. Exatamente. Amar a esposa, os filhos, a gente consegue, Pois. mesmo se eles forem maus. Mas agora, o inimigo, aquele que nos faz mal, isso já está fora É da muito nossa difícil. capacidade. Só com Deus é que há a justiça perfeita, É realmente. verdade. Com Deus há a justiça perfeita. Lá está, porque a justiça de Deus, a justiça é temperada com o amor. Com amor, é verdade. Exatamente. É uma justiça, não é uma justiça cega, é uma Não, justiça temperada com amor. E isso foi revelado na cruz. na cruz, é verdade. Ele deu-nos a possibilidade de nós, sendo ingratos, sendo pecadores, estando afastados dele por nossa própria escolha e pela nossa decisão. É verdade que já nascemos em pecado. Ele deu-nos agora a possibilidade, apesar de sermos maus, apesar de termos tendências pecaminosas, nos apegarmos à cruz, nos apegarmos a Cristo. E ao tornarmos seu sacrifício, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz, nós tornamos-nos, dessa maneira, tornamos justos. Ele torna-nos, cobre-nos com o manto da sua justiça e nós tornamos justos e temos acesso à vida eterna, de uma forma simples, de uma forma gratuita. E este é o grande milagre, é a justiça amorosa de Deus. Não é uma justiça cega, porque se fosse cega, nós estávamos todos condenados. É verdade, A porque justiça amorosa de Deus está representada no seu mais alto padrão na cruz. É pois, essa justiça que torna possível a nossa salvação. pois, irmão Maria, eu quando penso nessa questão da justiça, vem-me ao pensamento a ideia de que para nós humanos, e sobretudo se tivermos em conta a ideia de um tribunal, cada um deve pagar por aquilo que fez. Exato. Mas a justiça de Deus é completamente contrária. Deus assume a minha falta, Exatamente. o meu pecado, morre em meu lugar, tudo para me salvar. Exatamente. Do ponto de vista humano, irmão Mário, não faz sentido nenhum. Exatamente. Não faz sentido. Por isso é que para nós entender o que é a justiça de Deus, a nós faz confusão. Exatamente. Por isso é que Deus não se arrepende dos seus planos destinados ao nosso bem. É por isso que as suas promessas são sempre confiáveis. Exatamente. Nós, este texto de Isaías que está aqui no fim da lição de quinta-feira, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E nós louvamos a Deus por isso. Amém. Mas depois o texto diz-nos assim: mas como é que nós podemos louvar nos tempos difíceis? Isto é, naqueles tempos em que nos sobrevêm tentações, em que nos sobrevêm problemas, em que nos sobrevêm provas tremendas na nossa vida. Todos nós passamos por coisas tremendas, com certeza. Seja no aspecto relacional, seja no aspecto familiar, seja no aspecto financeiro, no que for. Nos tempos maus, Deus está presente. Amém. Ele está presente e está ao nosso alcance. Basta nós dirigirmos a Ele de uma forma humilde, dobrando os nossos joelhos,
e pondo à disposição abrindo o nosso coração perante Jesus, Ele vai dar-nos o acesso direto à salvação. Basta nós aceitarmos o seu sacrifício e dessa maneira, tornarmos irmãos de Cristo, irmãos dos nossos irmãos. É verdade. Este é o grande convite que Cristo nos faz para nós termos acesso ao amor e à sua justiça. É verdade. Eu vou fazer também aqui um comentário final, talvez, não sei, onde diz que o amor de Deus tem sido expresso em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento do seu trono e o fruto do seu amor. O propósito de Satanás era divorciar a misericórdia da verdade e da justiça. Procurou demonstrar que a justiça da lei de Deus é inimiga da paz, mas Cristo mostra que, no desígnio de Deus, eles estão indissoluvelmente unidos. Um não pode existir sem o outro. Muito bem. É verdade. Então, ok. Possa ser essa a nossa experiência. Amém. E convidamos aqueles que nos ouvem a terem também a possibilidade de regularmente aproximarem-se de Jesus Cristo através do estudo da sua palavra, através da oração, e tomemos todos nós diariamente um bocadinho do nosso tempo para podermos nos relacionar com esse Deus e para conhecê-lo melhor, como dizia o texto, porque o que importa é o quê? O que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Amém. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muito bem. É verdade. Então, que Deus nos ajude e que possamos marcar aqui um próximo encontro assim que Deus permitir. Muito bem.